interessante a gente ver que, inicialmente, o nosso trabalho, né, o Marcos, como um dos roteiristas, ele faz a pesquisa inicial do país, mas a gente focou muito em, assim, tudo bem a gente entender essa história da ótica externa, mas e quando você pega as pessoas que viveram e que vivem essa situação? Aí você começa a perceber que nem tudo que você lê é exatamente completo. A percepção pode ser outra. E a gente entende isso muito bem, né? De ver como as informações podem ser manipuladas para um certo entendimento. Então, para a gente foi essencial pegar as entrevistas com pessoas que viveram... Quem são as pessoas? A gente teve ex-ministro da Educação, como eu mencionei, teve ex-candidato à presidência em 2001, que inclusive estava em cárcere privado e precisou fugir do país porque viu outras pessoas que estavam concorrendo também sendo presas. Uma pessoa, inclusive, que participou do movimento contra o sandinismo lá em 79. E uma das entrevistadas mais fortes, eu diria que é a filha adotiva dele, né, a enteada do Ortega. Ela acusa ele de estupro durante um período longo e é um tema muito complicado da gente tratar porque você entende que você está falando de uma dor da pessoa, mas, ao mesmo tempo, a gente vê como eles consideram necessário falar disso para que a situação possa mudar. Porque eles chegaram numa situação que eles veem que, se isso não for comentado, se isso não for divulgado, a gente fica meio que refém, a gente não sabe o que fazer. Outro entrevistado que é interessante é uma das duas esposas, na verdade, de candidatos à eleição em 2021 também, à presidência. Eles foram presos, estão presos até hoje. E são situações muito fortes. Você percebe como isso afeta as pessoas. É diferente você ler um livro de história, por exemplo. Você não entende isso até você ver como isso afeta alguém. Então, você vê uma mãe criando uma filha sem ter contato com o pai. Uma história real, né? Isso é um peso muito grande. E para a gente que estava fazendo, é interessante que a gente comece a entender a importância de por que falar desse tema, né? E o cuidado que a gente tem que ter também em não passar uma informação errada e acabar dando um entendimento errado. Então, por isso que a gente focou muito em vamos trazer nicaragüenses, vamos deixar que eles falem a realidade de lá, porque eles vão saber muito mais que a gente. Esses dois candidatos que foram presos, que nós conversamos com as esposas, as respectivas esposas, eles eram candidatos nas últimas eleições que representavam numericamente um grave risco à eleição do Ortega. Eles eram candidatos viáveis. Não, os dois mais viáveis. E eles foram presos. Acusados de... Inclusive outros 6, né? Difícil, né? Cara, olha, foram assim, tem um eufemismo, né? Foram acusados de jogarem contra a soberania do país, de serem golpistas, de serem... agitadores. Todas as palavras, a gente bota os vídeos do Ortega acusando eles disso lá no vídeo, né? No filme. Então, é muito comovente, de verdade muito comovente, o depoimento delas que estão exiladas hoje, né? Sim. E falando de tudo que viveram, das condições que viveram. Tem entrevistado de grupo de comunicação. Então, sim, muitos jornalistas, né? Muitos jornalistas, ativistas políticos que se autoexilaram porque viram que a situação estava subindo muito. E tem um processo ao longo da feitura do documentário que eu gostaria de contar, que esse documentário tinha um prazo para ser lançado, a gente ia lançar ele ano passado. E aí, no meio a gente tem uma reunião aqui toda semana que se chama Review. A Review é uma reunião para acompanhar como a gente está andando com o projeto, ver como é que está ficando e tal. E acho que tem uma coisa legal, que em determinado momento, o Andrei, que era diretor do documentário, chegou na Review e falou, olha, nós temos um prazo, esse prazo é muito desafiador, etc. Eu tenho aqui 2 propostas de filme. A primeira proposta de filme é como o filme vai ficar se a gente tiver que entregar no prazo. Já nessa parte aqui, a gente tem como o filme pode ficar. É uma conversa recorrente aqui na Brasil Paralelo. Mas eu achei ele muito habilidoso na negociação. E aí porque ele montou 2 filmes e falou, olha, pode ficar assim ou assim. E aí, odeio abrir mão de prazo, mas a gente olhou e realmente foi um consenso na reunião que a gente falou, não, vamos trabalhar para ficar da segunda forma. E a segunda forma começava a provocar a ideia de que os depoimentos e as histórias pessoais das pessoas se sobressaíam e contavam a história por si. Não precisava que a gente entrasse muito naquilo, né? E aí isso foi ganhando tal destaque que chegou um determinado momento que a gente, mais pra frente, viu o filme e falou, não,
vamos remover as pessoas que não estão envolvidas nessa história. Porque a gente tinha entrevistado analistas, entrevistamos do Segredo, e eram pessoas muito boas, que contribuíam muito na análise. Isso. Mas estava tão legítima a história daquele povo que a gente falou, cara, todo depoimento que está entrando está poluindo. Sim. Porque o que tá legal mesmo é falar, pô, olha o que esse cara viveu. E o filme, a minha experiência assistindo o filme várias vezes é uma sucessão de, cara, eu não acredito nessa história. Isso. Porque quando tá terminando uma história, tu pensa assim, cara, que horror. Aí daqui a pouco entra uma outra pessoa com uma nova história e tu fala assim, não, tá de sacanagem que isso aconteceu. E aí ele tem essa coisa de resgatar e te levar pela história da Nicarágua através das histórias de quem viveu na pele o negócio. Então eu acho que é uma verdadeira revolução, um novo nível de filme que a gente coloca. História em primeira pessoa. História em primeira pessoa, perfeito.